Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, boa tarde. Eu me chamo Laís, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus Guarulhos, e o meu orientador é o professor Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira, que também é coordenador do NIPEL, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Ensino de Língua e Literatura. Dentro do âmbito do NIPEL, a minha pesquisa ela integra o projeto Por uma História Revisitada da Literatura Infantil Brasileira, séculos 19 e 20, e eu considero importante mencionar também que essa pesquisa recebe financiamento FAPESP. Bom, a comunicação que eu iria apresentar hoje tem como título História, Editorial e Legado Cultural, a atuação da editora Melhoramentos entre 1915 e 1970. Tem como objetivo revisitar aspectos da história da literatura infantil brasileira entre o final do século XIX, em específico o ano de criação da editora Melhoramentos, 1890, até o ano de 1970, com enfoque nos livros publicados por ela, bem como compreender quais foram as principais linhas adotadas pela editora nesse ramo. Bom, a metodologia utilizada é a abordagem histórica, especialmente conta com os aportes da história cultural, centrada em pesquisa documental e bibliográfica. Foram adotados os procedimentos de localização, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais, os quais resultaram na elaboração do instrumento de pesquisa, intitulado Bibliografia de Literatura Infantil, publicada pela editora Melhoramentos, 1915 e 1969. Até o momento, esse levantamento ele reúne 791 referências de textos, considerando apenas as suas primeiras edições. Bom, a editora Melhoramentos, ela tem a sua origem na fusão ocorrida em 1921 entre a Companhia Melhoramentos de São Paulo e o tradicional estabelecimento gráfico Vezlogues Irmãos. A história da Melhoramentos teve início em 1877, originalmente concebida como empreiteira de obras públicas, antes de se consolidar como empreendimento industrial. Foi somente em 12 de setembro de 1890 que foi constituída como fábrica de papel. Já a história da Vezlogues Irmãos tem início em 1899, quando os irmãos Vezlogues se associaram à tipografia Bonedes, e pouco tempo depois, em 1905, o primeiro dono se retirou da sociedade, de modo que, a partir de 1906, a tipografia foi identificada como Vezlogues Irmãos, estabelecimento gráfico. Bom, antes de entrar nos dados quantitativos que eu apresento no instrumento de pesquisa, é importante mencionar os documentos, quais foram as fontes consultadas para chegar nesse levantamento, né, nesse número de referências. Então, primeiro eu consultei o catálogo de livros da Biblioteca Infantil do Instituto de Educação Caetano de Campos, depois as edições de 1953, 1955 e 1960 da Bibliografia de Literatura Infantil de Língua Portuguesa, organizadas pela Lenira Fracaroli. E por último, eu tive acesso a um catálogo intitulado Relação das Obras Infanto-Juvenis lançadas entre 1960 e 1969, organizado em 2010. Bom, aqui eu tenho uma tabela na qual eu fiz uma separação por uma organização por década. Então, na década de 1910, o número total de referências é 12. Na década de 1920,
51. Na década de 1930, salta um pouco, vai para 63. Na década de 1940, dá um salto significativo e vai para 209 referências. Na década de 1950, esse número continua crescendo e chega a 276. Na década seguinte, que é 1960, a década de 1960, esse número ele cai um pouquinho e vai para 180 referências, que totalizam 791 referências que eu já tinha citado anteriormente. Bom, agora a problematização, né, desses números que eu apresento, dessas referências que eu reuni no instrumento de pesquisa, com o crescimento e a consolidação da literatura infantil na editora, nesse período. Então, o número relativamente modesto das publicações entre 1915 e 1929, 63 ao total, corresponde à fase inicial da editora, nesse segmento, marcada pela atuação pioneira do Arnaldo de Oliveira Barreto e pela estruturação da coleção Biblioteca Infantil, voltada à formação moral e à alfabetização das crianças. A partir da década de 1930, observa-se um crescimento expressivo na produção da editora, que pode ser atribuído em parte à instalação de uma máquina alemã encomendada anteriormente. E as tratativas para aquisição foram retomadas somente em 1929, após a Revolução Constitucionalista. E ela só pôde ser instalada em 1934. Ainda sobre a década de 30, em 1938, ocorreu uma mudança editorial importante. As publicações que até então traziam o nome Companhia Melhoramentos de São Paulo, Irmãos Veslog Incorporada, passaram a adotar nas capas a nova designação, Edições Melhoramentos. E o primeiro título a exibir esse novo selo foi O Filho do Trovão, de Barros Ferreira. Na década seguinte, 1940, apesar da eclosão da Segunda Guerra Mundial, o número de referências subiu, saltou significativamente, né, de 63 para 209. Foi uma década marcada por promissoras iniciativas, sobretudo por parte de Günter Glusman. Também nessa década teve a criação do Prêmio Arnaldo de Oliveira Barreto, que foi instituído em 1948, foi o primeiro concurso de edições melhoramentos. Na década de 1950, esses números apresentados na tabela confirmam que a editora ela ampliou, né, significativamente a sua produção, totalizando 279 referências, e isso também evidencia um fortalecimento da política editorial. Nesse período, em 1954, foi lançado o que seria o empreendimento editorial mais promissor do ano, que foi o Círculo da Boa Leitura, que foi uma iniciativa também idealizada pelo Günter Glusman, a partir dos modelos observados no mercado americano. Na década de 1960, embora o número de referências, que foi 180, seja inferior ao da década anterior, o dado indica uma continuidade significativa da produção, com maior diversificação temática e estética das obras. Embora o instrumento de pesquisa agrupe as publicações até a década de 1969, baseado na pesquisa bibliográfica, segundo o Donato, 1990, o ano de 1970, quando ele chegou, a editora estava muito à frente. Ele pontua que foi um momento de crescimento e valorização da atividade mercadológica, e segundo ele, esse aspecto que favoreceu esse movimento na editora foi o fato de que o editor da casa, assim como o responsável pelas atividades gráficas mercadológicas, também escreviam, sendo autores de textos infanto-juvenis. Bom, diante dos aspectos
apresentados, né, que constituem a trajetória da literatura infantil na editora Melhoramentos, desde a inauguração da biblioteca infantil pelo Arnaldo de Oliveira Barreto em 1915, até a consolidação do projeto editorial sob a coordenação do Lourenço Filho, que foi após o falecimento do Barreto, em 1925, então ele foi convidado pela editora, e no ano seguinte, 1926, ele já começou a dar os pareceres nas obras de literatura infantil. Essa atuação dele no âmbito da editora durou até o ano de 1970. Bom, toda essa trajetória e todas essas ações, elas revelam um movimento contínuo de construção de uma política voltada para o público infantil, articulando interesses educacionais, estéticos e comerciais. Por um lado, o Barreto organizou e sistematizou a produção inicial, aproximando-se de um ideal pedagógico, enquanto Lourenço Filho ampliou esse horizonte ao incorporar fundamentos da psicologia experimental e critérios literários e estéticos, promovendo revisões e adaptações que tornaram os livros mais acessíveis e culturalmente sensíveis. Ao articular essa análise à história cultural, é possível compreender que a produção da Melhoramentos ela não se limitou à circulação de livros, mas ela constitui uma prática cultural significativa, que, como observa Chartier em 1988, página 121, as práticas culturais são, ao mesmo tempo, modos de se fazer e modos de ver, indicando que a editora, por meio de suas escolhas editoriais, contribuiu para moldar a experiência de leitura e a percepção de mundo das crianças brasileiras. Bom, devido ao tempo, eu encerro por aqui a minha apresentação. Muito obrigada, agradeço e até a próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.